Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Foi a santidade de Deus que colocou na cruz nossos pecados sobre o corpo de Cristo. A santidade de Deus tinha que punir o pecado. Por isso Deus derramou sua justa ira e a condenação de todo o pecado sobre o corpo do seu Filho. Assim, nós que cremos em Jesus, lembre-se que Ele não estava levando os seus próprios pecados, Ele não tinha pecados. A Bíblia diz que Ele não tinha pecado, não conhecia pecado, não cometeu pecado. Por que Ele foi condenado? Ele estava carregando os nossos pecados como Cordeiro de Deus, como nosso substituto. Hoje com o pastor Joseph Prince. Está pronto para a palavra? Restauração. Para aqueles que estão aqui, pela primeira vez, não estiveram aqui no domingo passado, vamos recapitular para ajudar também a lembrar aqueles que estiveram aqui, porque recapitular é bom. Amém.
tudo será restaurado. Quando o homem restaura, seja um órgão ou uma cadeira, nunca fica como era originalmente. Por isso estamos denominando o ano da sua restauração. Eu sei que alguns têm dito que é o ano da sua restauração, mas isso traz a ideia de que é o homem que está restaurando. Mas é Deus que está restaurando. Quando Ele restaura, sempre fica melhor em qualidade e quantidade. Amém? Lemos Êxodo na semana passada e vamos ler de novo. Essa é a lei de Deus, a lei de Moisés. A lei de Moisés diz que se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Alguns dizem que aquele que prega graça não deve pregar no Antigo Testamento. Eu sou um pregador que prego muito no Antigo Testamento. Amém? Aqui temos o exemplo de pregar a partir da lei. Amém? Paulo pregava assim, ele disse que não devemos atar a boca do boi, e ele viu aí uma revelação sobre o salário dos ministros. Amém? Eu meditei nesse texto algum tempo atrás e perguntei ao Senhor, por que 5 bois por um boi e 4 ovelhas? As ovelhas são menores, não seria lógico ter uma restauração maior para as ovelhas? Mas aqui diz 5 por um boi e 4 por uma ovelha. Mas o Senhor me disse, por quê? Aquele que perdeu mais, o boi é grande, a ovelha é pequena. Quem perdeu mais, mais lhe será restituído. Posso ter um amém? O fato é que existe uma lei no livro de Levítico que fala de uma oferta que era muito familiar para o povo de Israel. Em Levítico 6,4 diz, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. No dia que apresentar a sua oferta pela culpa, ele trará um carneiro sem defeito para a oferta, porque esse carneiro é uma figura de Jesus que não tinha pecado, sem nenhum defeito. Então, o homem traria isso e também traria 100% daquilo que roubou, extorquiu ou enganou. Teria que trazer 100% do valor e adicionar 1/5 a isso, 20% mais, perfazendo 120%. A parte prejudicada agora se torna aquela que tem um lucro. Amém? Tem lucro, ela recebe algo que não tinha antes. Às vezes eu penso que o homem que teve um boi roubado disse para sua esposa, Marta, eu estou muito feliz de ter perdido o boi. Ele estava ficando velho. E agora nós temos 5 bois. O que você acha disso, Marta? E Marta ficava rindo na cadeira de balanço. Mas deixe-me dizer isso. O fato é que essa pessoa ganha, se torna mais rica. Na mente de Deus não é suficiente dizer desculpa ou dizer eu lhe pagarei tudo que eu tirei de você. Você tem que restituir e adicionar um lucro. Agora, isso é muito duro. Se um homem tinha que pagar de volta, devolver aquilo que roubou, e eles faziam isso, não esqueça, todas as 5 ofertas se referem a nosso Senhor Jesus Cristo, que veio com o nosso substituto na cruz. E existe um salmo lindo, um salmo messiânico, Salmo 69, que diz, os que me odeiam, Jesus diz, os que me odeiam sem razão. Note que essa frase é repetida no Novo Testamento, em João capítulo 15, no cenáculo, aqui se referindo a Jesus. Então esse é um salmo messiânico. Mas veja a última frase. Sou obrigado a devolver o que eu não roubei. O Senhor Jesus não roubou o Pai Celestial. Jesus Cristo não prejudicou ninguém. A Bíblia diz que Ele fez o bem e curou todos os oprimidos pelo diabo. Não existe ninguém mais lindo do que nosso Senhor Jesus. Jesus é altamente desejável. Quando eu penso a respeito do apóstolo Paulo, eu vejo o seu zelo. Eu vejo que ele desejava proclamar o evangelho, mas às vezes ele era muito duro.
Amém? Mas quando olhamos para João, o apóstolo, João não é reconhecido pelo seu zelo, mas por seu amor. Tudo que ele dizia era Deus e amor. Amados, vamos amar uns aos outros. O amor é de Deus. Todo que ama é nascido de Deus. Eu olho para outros discípulos e até para os pastores aqui da igreja. Existem pessoas que são conhecidas pelo seu amor. E falamos delas. É uma pessoa amável, é uma pessoa muito graciosa. E de outros nós falamos, aquele homem é um verdadeiro líder. Ele é alguém que tem autoridade e quando a ocasião exige dureza, ele é direto. Amém? Não é bom ter alguém que é sempre bom. Assim vemos as pessoas e elas têm características que se destacam. Mas quando olhamos para Jesus, tudo nele tem proporções iguais. Quando ele é firme, ele não machuca. Quando exerce sua força, não esmaga você. Quando ele é humilde, ele não é subserviente. Quando é humilde, os seus inimigos têm medo. Quando ele é gentil, ele não é indulgente. Quando ele é zeloso, ele não leva para o fanatismo. Jesus é todo desejável. Quando nós o vemos, vemos alguém glorioso. Quanto à sua moral, ele é excelente como nenhuma outra pessoa. Ele é aquele que os jovens devem seguir como um modelo. O herói dos heróis. Se olhar para todos os ídolos, ninguém pode ser como ele. Amém? Entregou sua vida de braços abertos na cruz. E entregou o seu espírito como um vitorioso, como um rei. Sua vida não foi tirada dele, ele entregou sua vida. Ninguém é como ele. O herói dos heróis, o rei dos reis, senhor dos senhores. A Bíblia diz que o próprio Deus, quando ele tinha 30 anos, no Rio Jordão, quando Jesus foi para ser batizado, a Bíblia diz assim, eu amo a linguagem da Bíblia, que Deus abriu os céus para ele, e o Pai disse, esse é o meu amado, em quem me comprazo. Amém? Ele amava o Pai e ele ama você. E por isso ele morreu na cruz. Ele disse assim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, assim como ele me deu um mandamento, eu dou para vocês. E ele obedeceu até a morte. Assim amava o Pai. E assim o Pai o amava. E não somente ele amava o Pai, ele amava você. Você entende? Numa das ofertas, quando eles matavam o cordeiro, eles pegavam o peito do cordeiro e eles balançavam diante do Senhor, como se fosse alimento para Deus. E depois de balançar, eles assavam e comiam. Não era somente comida para Deus quando eles balançavam, mas comida para o povo que balançava. Era o peito do cordeiro. Em outras palavras, o amor de Jesus é comida para o Pai Celestial e é comida para você e eu. Precisamos de pastores e líderes que proclamem o amor de Deus de tal forma que as pessoas se alimentem deste amor. Amém? Vocês me escutam, irmãos? Eu não sei o que nos espera neste ano, mas eu sei que Deus é fiel e vai preparar tudo. Lembre-se de que na Bíblia existe misericórdia e amor para o seu povo, mas existe juízo para os inimigos de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que seu amor dura para sempre e repete, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre e continua em todos os versículos, mas você vê, por exemplo, que Deus liberta o povo de Israel, entendemos porque seu amor dura para sempre, mas Deus matou os primogênitos no Egito. Como é que podemos explicar isso? Porque se Deus não fizesse isso, o seu povo ficaria oprimido por toda a vida. Todos os dias da vida deles seriam dias de opressão. Não encontrariam Deus e perderiam a revelação da salvação. Deus julga todas as pessoas que impedem você de entender seu amor. Não é você que deve julgá-los. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que existe julgamento. Ainda tem julgamento aqui na terra, mas não é para o povo de Deus. É porque Deus é santo que hoje nós crentes não somos condenados. As pessoas não entendem que foi a santidade de Deus que colocou na cruz nossos pecados sobre o corpo de Cristo. A santidade de Deus
tinha que punir o pecado. Por isso Deus derramou sua justa ira e a condenação de todo o pecado sobre o corpo do seu Filho. Assim, nós que cremos em Jesus, lembre-se que Ele não estava levando os seus próprios pecados, Ele não tinha pecados. A Bíblia diz que Ele não tinha pecado, não conhecia pecado, não cometeu pecado. Por que Ele foi condenado? Ele estava carregando os nossos pecados como Cordeiro de Deus, como nosso substituto. Assim, porque Deus condenou Jesus Cristo pelos nossos pecados no seu corpo, a santidade de Deus não pode condenar você pelos mesmos pecados. Você entende? Se Deus condenasse você pelos mesmos pecados, Deus não seria santo. Assim, irmãos, hoje não estamos mais condenados, estamos debaixo do favor de Deus em Cristo, por causa de sua santidade. Deus não desce o seu padrão para ninguém. Ele não fez isso. Ele puniu o pecado porque nos ama. Deus é amor. Ele puniu tudo em Jesus. Que maravilha! Aleluia! Voltemos ao texto. Ele devolveu o que não roubou. Jesus Cristo na cruz devolveu o que ele não havia roubado. Ele devolveu a Deus 120% mais louvor, adoração, magnificação do que ele perdeu quando Adão pecou. Deus ceifou uma colheita maior de louvor e glória por causa da redenção do que recebeu por causa da criação. Deus obteve lucro pela obra de Cristo. Posso ter um amém? E não somente Deus ganhou pela obra de Cristo, porque Cristo devolveu o que não roubou, mas também Ele ocupou o lugar do pecador, como se tivesse pecado. Na cruz, não somente Deus lucrou, mas o homem também lucrou. O homem que foi roubado pelo diabo, os homens que têm roubado uns aos outros, a parte prejudicada também lucrou. Por quê? Porque Cristo restituiu o que não roubou. Se você foi enganado, prepare-se, porque você creu em Cristo e aceitou Jesus como oferta pela culpa, você vai ganhar 120%. Se o diabo roubou os melhores anos da sua vida, Deus diz que vai restituir os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Amém, igreja? E se você disser, pastor, a minha mente não funciona tão bem como antes, eu esqueço as coisas facilmente bem. Se Deus diz no Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, restaura o meu vigor. Amém? Reivindique a restauração e não desista. Não deixe o inimigo atropelar você, mas lembre-se disso. Naquela época, para a oferta pela culpa se tornar efetiva, aquele que tinha ofendido trazia a oferta pela culpa. Acomode-se aí e assista esse vídeo. Esse homem representa o pecador. Ele traz o Cordeiro Inocente, uma figura de Jesus. Assim fazia no Antigo Testamento. Ele traz para o sacerdote, que representa os olhos de Deus. E os olhos de Deus, que são santíssimos, examinam não o pecador, mas o Cordeiro. A questão não é se você é bom, mas se o seu Cordeiro é bom. É óbvio que você está lá porque pecou. Ele olha para o Cordeiro está bem. Eu e você colocamos nossas mãos sobre o Cordeiro. Quando confiamos em Cristo, colocamos nossas mãos sobre a cruz. Todos os pecados eram transferidos para o Cordeiro. É isso que aconteceu na cruz. E na cruz, toda a santidade e justiça de Cristo são transferidas para você. Amém? E o sacerdote entregava a faca e o pecador matava o Cordeiro. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Para que sempre nos lembremos disso. Amém? O Cordeiro Inocente morre no nosso lugar sob o fogo do juízo. Mas você sai com o favor de Deus, com as bênçãos de Deus, com as promessas de Deus. Amém? Aleluia! Você possui agora algo que não tinha. Você sai no lucro. Vocês me escutam? Quando o pecador veio, ele não tinha certas coisas. Ele não tinha o favor de Deus. Se não trouxesse o Cordeiro, ele estaria sob o juízo de Deus.
E essa é a história da humanidade. Eles estão sob julgamento e se recusam a reconhecer Deus. Eles não querem ver o amor de Deus. Eles não querem reconhecer que existe um Deus, mesmo quando a consciência deles diz que existe um Deus. Quando eles estão angustiados, aí sim eles clamam por Deus. Dizem que não existem descrentes nas trincheiras. Quando as coisas ficam difíceis, todos clamam por Deus. No fundo do coração, eles sabem que existe um Deus. Muitos têm medo da luz, porque a verdade não tem sido pregada. O objetivo de Deus não é destacar os nossos pecados. Sim, nós temos pecados, mas Deus destaca o Cordeiro. Quando o pecador trazia o Cordeiro, o sacerdote, que representa Deus, não examinava o pecador, examinava o Cordeiro. Não interessa se você é bom ou se você é ruim, Deus sabe quem você é. O que importa é a perfeição do Cordeiro. Quão bom é o nosso Senhor. Jesus é bom? Ele é bom. Sim, Ele é bom. Sim, porque Ele é o nosso Cordeiro, a nossa oferta de culpa. Eu estou usando a linguagem da Bíblia que nós lemos agora. Ele é nossa oferta. O que aconteceu? Ele também devolveu aquilo que Ele não havia roubado. Assim recebemos 120% mais. Muitas vezes eu oro e digo, Deus, eu quero receber 120% mais. Saúde, plenitude, juventude. Cuidado quando orar por juventude. Na semana passada, no domingo, eu orei junto com vocês para que em 2015 Deus renove minha juventude. Não quero completar anos, não quero ter idade. Eu orei para que Deus renovasse a minha juventude. E o que aconteceu? No dia seguinte eu acordei e tinha uma espinha no meu nariz. Ainda dá para ver. Você vê? Não me importo com esse problema. Amém? Você pode pedir a Deus. Às vezes oro assim, Deus, pelo que Cristo fez, eu dou o que lhe é devido primeiro. Eu digo, Senhor, Cristo restaurou mais louvor e adoração para o Senhor. Deus gosta de se lembrar do seu filho. José disse para os seus irmãos, e José é um tipo de Cristo na Bíblia, ele disse, digam para o meu pai das minhas glórias no Egito. Assim, quando você se dirige ao pai, ele gosta de ser lembrado das glórias do seu filho. Ele gosta que você expresse as maravilhas que você vê no seu filho. Você não precisa usar as expressões que eu uso ou os líderes do louvor. Deus quer ouvir do seu jeito você falar do seu filho. Isso é louvor. Amém? Por exemplo, alguém me deu um cartão no meu aniversário e a linguagem escrita é eloquente, tem muita poesia e beleza, mas se Justin, meu filho, me der um cartão, ele está aprendendo a escrever e ele escrever eu amo você, tudo errado, vai significar mais para mim do que o cartão com muitas palavras bonitas. Vocês entendem, igreja? Não importa se você diz, eu não sei cantar, Deus ama os desafinados também. Deus ama ouvir o seu louvor. É diferente da pessoa que está ao seu lado. Mas voltando ao assunto, aquele homem que roubaram o boi, ele teve lucro. Deus devolveu tudo que foi perdido. Eu sempre oro e digo, porque Cristo é minha oferta pelo pecado. Obrigado porque o Senhor restaurou 120% mais saúde, força, proteção, sabedoria. Amém. Veja, quando você conhece a oferta levítica, você sabe como orar de forma mais inteligente. E não fica só dizendo, me abençoa. Ou me dá. Para mim, para Maria e para o meu filho Joãozinho. Não, mas você ora com palavras que alimentam a sua alma. E muitas palavras que temos são tiradas da Bíblia. Palavras que nos alimentam, amém? Use expressões como Cristo foi minha oferta na cruz e por isso Ele restaurou para mim e para minha família mais de 120% de saúde e força, amém? Prosperidade, e prosperidade é mais do que dinheiro. Você sabe disso. Prosperidade. Se você não entende, é uma pena. Tem sempre alguém criticando e dizendo que pregamos o evangelho da prosperidade. Isso é ignorância. Não existe evangelho da prosperidade. É o evangelho da graça. Ele produz prosperidade, bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Posso ter um amém, igreja? Assim, Cristo assumiu
o lugar daquele que errou. Ele assumiu o lugar do ofensor, porque o ofensor o trouxe para o templo, certo? Ele assumiu o lugar do ofensor. Sempre que você confia em Cristo, é como se você estivesse colocando sua mão sobre Cristo. E seus pecados são transferidos para Ele e a justiça dele vem para você. Deus tratou Jesus daquela forma na cruz para tratar você dessa forma, com favor. Amém? Como filho. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Muitos de nós, quando nos referimos à restituição de Deus, não percebemos que ela está pertinho de nós. E ficamos buscando outras coisas. Alguns de vocês, mais maduros, ficam esperando que seu número seja sorteado na loteria. Na loteria, ou na Mega Sena, ou na Loto. E uma das suas orações é para que Deus faça o seu número ser sorteado este ano. Você não está entendendo, escute, não é seu número ser sorteado, é o dinheiro que você quer ganhar. Mas se pensar bem, não é bem o dinheiro, mas é aquilo que o dinheiro pode comprar se você ganhar. Mas o que você precisa é a vida abundante, a paz, o amor e a alegria dentro do coração. O que está dentro é mais importante. Deus se importa com o seu interior primeiro. Não adianta estar nas Bahamas, estar curtindo umas férias, mas estar com tristeza, angústia e estresse no seu coração. Amém? Deus quer que você prospere no interior, isso vai atingir o exterior e você vai ser abençoado materialmente também. Deus faz isso. E esta é a chamada vida abundante. Por que não pedir a vida abundante a Deus, ao invés de pedir pelo número da sorte? Não é o número que você quer o dinheiro. E também não é o dinheiro, é aquilo que o dinheiro pode comprar para você. Deus pode adiantar todo esse processo e levar você direto para o seu destino. Levar você diretamente para a vida abundante. Posso ter um amém? Deus pode fazer você chegar onde você quer chegar. Amém? No próximo programa, saiba que você é a família real de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Ele assumiu o lugar daquele que devolve aquilo que não roubou. Para Deus não basta somente devolver a você. Não é essa forma de agir. Quando Ele perdoa, perdoa mesmo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.